Cubo da diferença de dois termos. Você sabe o que é isso? Já aplicou em algum momento na tua vida? Já. Você pode não lembrar. Vamos aprender? Fala, meu estudante! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física, que é o professor Marcos, para darmos continuidade aqui, ao nosso último caso agora de produtos notáveis, que é o cubo da diferença de dois termos, certo? É um conteúdo importantíssimo aí que você tem que dominar. Então, vamos lá. Cubo. O que significa o número elevado ao cubo? Se eu pegar, por exemplo, o 3 elevado ao cubo, significa que eu vou multiplicar o 3, olha, da seguinte forma. 1, 2, 3. Certo? Multiplicar 3 vezes aqui, Na realidade, são duas multiplicações. 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3, que dá 27. Portanto, quando você eleva um número ao cubo, você está multiplicando ele por ele mesmo, tá? 3 vezes aqui. Então, nesse caso, aqui nós tínhamos o numeral, O número elevado ao cubo, elevado a 3. Aqui, nesse caso, nós temos uma expressão algébrica, que é a expressão A menos B elevada ao cubo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que vamos multiplicar a expressão da seguinte forma. A menos B vezes A menos B. E eu poderia colocar mais uma aqui. Mas eu não vou fazer isso, pessoal, porque é o seguinte. A gente teria que multiplicá-la 3 vezes. Só que esse caso aqui eu vou deixar essa aqui, tá? Ou seja, o A menos B elevado ao quadrado. Ou seja, o quadrado da diferença de dois termos. E nós já conhecemos essa expressão, O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Quem não viu aí, procura, tem uma aula nossa aí, na nossa playlist aí, que fala sobre isso, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir essa expressão aqui, ó, tá? Por esta expressão, já que elas são equivalentes. Então, vamos jogá-la aqui. Fica A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, tá? Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. E vamos repetir lá a outra parcela. Pronto. Agora aqui a gente vai multiplicar uma pela outra. Como a gente vai fazer isso? Vai pegar esse A, multiplicar pelo termo A ao quadrado, depois multiplicar pelo segundo termo, 2AB, e por último multiplicar pelo B ao quadrado. Após isso, a gente vai multiplicar agora o B pelos mesmos termos, ou seja, por A ao quadrado, depois por 2AB e por último pelo B ao quadrado. Isso aqui fazendo o nosso famoso jogo de sinal. Mas como nós já enfatizamos em outras aulas, isso aqui vai ser aquela regrazinha do sinal, tá? Quando é multiplicação e quando é divisão. Quando é multiplicação e divisão, tá? Que os sinais são iguais, ou seja, tanto positivo quanto negativo, vai dar sempre positivo. Quando for sinais diferentes, positivo com negativo, ou negativo com positivo, vai dar sempre negativo. Então, nesse caso aqui, pessoal, é muito simples, tá? Então, vamos lá. O A vezes o A ao quadrado, ambos são positivos, então vai dar positivo. Então, A ao quadrado vezes A dá A ao cubo, certo? A ao cubo. Menos... Agora analisa, menos por quê? Porque o 2AB é negativo e o A é positivo, portanto, negativo com positivo dá negativo. Então, fica 2 vezes A vezes B, dá o quê? 2A ao quadrado vezes B, certo? Agora vamos para o último termo aqui, que é A é B ao quadrado vezes A. Como ambos são positivos, fica A vezes B ao quadrado, dá AB ao quadrado. Pronto, terminamos aqui a multiplicação com A. Agora vamos para o B. Multiplicar o B por o A ao quadrado. Como o B é negativo e o A é negativo, aliás, é positivo,
essa expressão vai dar negativa. Então, a ao quadrado vezes b, ou b vezes a ao quadrado, dá a ao quadrado vezes b. Tá bom? Agora para o segundo termo. Analise que ambos são negativos, ou seja, o b é negativo e o 2ab também é negativo. Portanto, dá positivo. Então, fica 2ab vezes b dá 2ab ao quadrado. Pronto. E o último termo, né, que é menos b vezes mais b ao quadrado, ou seja, o b ao quadrado é positivo e o b é negativo, então vai dar negativo esse produto. B ao quadrado vezes b dá b à terceira. Certinho? Agora a gente vai somar e subtrair os termos semelhantes. O primeiro termo aqui é o a ao cubo. Analisa que não tem nenhum termo semelhante a ele. Então, a gente simplesmente vai repeti-lo. Então, fica a ao cubo, certo? Agora, vamos para cá. Esse termo aqui, ó, o termo que contém o a ao quadrado vezes b. Existe um outro termo? Existe, esse aqui, ó. Pronto. Agora aqui a gente vai aplicar uma outra regra, pessoal. Tá? É a regra quando você tem soma ou subtração, é que você vai ter sinais iguais ou sinais diferentes. Toda vez que você for somar ou subtrair, que são sinais iguais, você vai conservar o sinal e somar. Se os sinais forem diferentes, seja positivo ou negativo, você vai conservar o sinal do maior módulo e vai subtrair. Ou seja, sinais iguais você soma, sinais diferentes você subtrai. Certo? Como aqui os sinais são iguais, eu vou somar. Então, eu vou conservar o sinal e somar. 2a ao quadrado vezes b mais a ao quadrado b dá o quê? Dá 3a ao quadrado b. Pronto. Agora, vamos ao próximo termo. Então, note aqui que ambos têm o mesmo sinal. Então, você vai conservar o sinal e fazer o quê? Você vai somar. Então, ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado dá 3ab ao quadrado. E agora somou só aquele último termo lá, que é o b ao cubo. Pronto. Nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos que o cubo da diferença de dois termos será igual ao quê? Ó? O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo menos b ao cubo. Uau, professor, é isso tudo? Sim, é isso tudo mesmo, pessoal. Tá? Analise que é uma expressão, eu confesso que ela é uma das mais complicadas, tá? Juntamente lá com o cubo da soma de dois termos, tá? Mas, infelizmente, você vai ter que realmente decorar isso aqui, tá? Então, o cubo da diferença de dois termos é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, tá bom? Então, essa aí é a expressão que nós conseguimos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver alguns exemplos, né? Temos que aplicar isso aí. Então, temos aqui, ó, o cubo da diferença de x menos 2. Então, vamos lá. O que diz a regra? Vai dizer o seguinte, né? O cubo do primeiro, ou seja, x elevado a 3, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, que é o x ao quadrado, vezes o segundo, que é 2, mais 3 vezes o primeiro, tá? Vezes o quadrado do segundo, tá? Menos o cubo do segundo. Pronto. Agora é só efetuar essas operações. O x fica ao cubo, certo? Agora aqui nós temos o quê? Ó? Menos, multiplica primeiro, 3 vezes 2, que dá 6, vezes x ao quadrado. Mais, aqui fica 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, certo? Vezes 3, que dá 12. X menos 2 ao cubo, pessoal, você multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 que dá 8. Pronto. Então, essa aqui é a nossa expressão, tá? Procurada aí, é a nossa resposta, ok? Vamos então para mais um exemplo.
Então vamos lá, o que é que diz essa expressão? Vai ser o quê? O cubo de 2x menos y. É o cubo do primeiro, preste atenção, pessoal. O primeiro é o quê? É 2x. Essa expressão aqui é elevada ao cubo, então você deixa entre parênteses. Tá? Menos o quê? 3 vezes o primeiro. O primeiro é o quê? 2x. Vezes, aliás, isso aqui é ao quadrado, né? Ao quadrado, 2x ao quadrado novamente, entre parênteses, já que tanto 2 como o x estão elevados ao quadrado, vezes o segundo, que é y, tá? Mais 3 vezes, agora só x, y, aliás, só 2 vezes x, certo? Vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, ou seja, y ao cubo. Beleza? Fica o quê? Ó, fica aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, tá? Pegando esse termo aqui, ó, o 2x ao cubo, você vai multiplicá-lo da seguinte forma, um pouquinho mais fino. 2x, tá? Vezes 2x vezes 2x, tá? Se você preferir, coloca assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, tá? Grupos semelhantes. E 3, aliás, x vezes x vezes x, tá? Fica o quê, ó? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Aqui, ó, produto de mesma base, né? Produto de potência de mesma base. O que é que diz a propriedade? Conserva a base, soma os expoentes. Então, conserva o x e soma 1 mais 1, que dá 2, mais 1, que dá 3. Certo? Portanto, a nossa expressão dá o quê? 8x ao cubo menos. Agora aqui nós temos o quê? Ó? 2 ao quadrado, tá bom? Assim, ó, 2x ao quadrado, usando o mesmo raciocínio lá, a gente vai direto agora, né? 2 vezes 2, que dá 4. X vezes x, conserva a base, somos expoentes, que dá x ao quadrado, tá? Então fica o quê, ó? Fica essa expressão vezes o quê? Vezes 3 vezes y, certo? Então fica 4 vezes 3 dá 12, tá? Dá 12 x ao quadrado y mais o quê? 3 vezes 2, que dá 6 x y ao quadrado menos y ao cubo. Pronto. Como não dá para simplificar mais nada, a nossa resposta vai ser essa aqui, certo? Ou seja, 8x ao cubo menos 12x ao quadrado y mais 6x ao quadrado menos 3y. Beleza? Vamos para nosso último exemplo, que vai dizer o seguinte. O que é que diz a regra, né? O cubo do primeiro, que é o primeiro, é 3x. É esse termo aqui que é o primeiro, elevado ao cubo, elevado a 3, menos 3 vezes o quadrado do primeiro. O primeiro é o quê? 3x, essa expressão ao quadrado, vezes o segundo, que é 2, mais 3 vezes agora o primeiro, que é 3x, vezes o quadrado do segundo, que é 2, menos o cubo do segundo, que é 2 elevado a 3. Continuando então, ó, é o mesmo raciocínio do caso anterior. A primeira expressão lá, ó. Essa expressão aqui, ó, é 3x elevado ao cubo. Então, fica 3x vezes 3x vezes 3x, que é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27. Agora multiplica x vezes x, conserva a base e soma os expoentes. Então fica 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3. Portanto, essa expressão aqui dá 27x ao cubo.
x elevado a 3. Beleza? Aqui agora nós temos o quê? Olha, o mesmo raciocínio, pessoal. Tá? Fica assim, ó, 3 vezes 3x ao quadrado vezes 2. Então, ó, o 3x ao quadrado fica assim, ó. Quanto é que dá 3x ao quadrado? Dá 3 vezes 3, que dá 9, vezes o x ao quadrado, que é x ao quadrado, né? Que é x vezes x. Então, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1 que dá 2. Vezes 2. 3 vezes 9 dá 27, não é isso? 27 vezes 2. Então, fica 3 vezes 9, que dá 27. É isso, dá 27. 3 vezes 9 dá 27. 27 vezes 2 dá 54. 54x ao quadrado. Então, substituindo aqui, ó, fica 54x ao quadrado. Mais, aqui, fica 2 ao quadrado. Fazer direto agora, tá bom? Fica 3, esse 2 fica assim, ó, 3 vezes 3 dá 9. Aí 2 ao quadrado dá 4. Então, fica 9 vezes 4 dá 36. 36x menos 2 ao quadrado. É 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8. Portanto, esta aqui será a nossa expressão. Ok? Pronto. Essa é a nossa expressão. É a resposta do nosso cúmulo da diferença de dois termos. Agora, só uma observação importante. O cubo da soma de dois termos é igual, olha só, ao cubo do primeiro, tá? Mais, olha, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o quê? Mais o cubo do segundo, beleza? Agora, pessoal, o cubo da diferença de dois termos é o quê? É o primeiro ao cubo, agora menos, ó, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, tá? A diferença entre os dois é justamente os sinais aqui, né? O primeiro e o último sinal. No cubo da soma de dois termos, o primeiro e o último termo são positivos. Já no cubo da diferença de dois termos, o primeiro e o último são negativos. Essa é a diferença, tá bom? Essa é a diferença dos dois. O termo do meio, o positivo, continua igual, certo? Então, isso é um macetezinho que você vai ter que decorar para poder fixar melhor esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Quem não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e também coloca aí embaixo, né, na descrição, nos comentários, né, dizendo o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, o que você gostaria que nós trabalhássemos aqui de física e matemática, tá bom? Tanto faz, ensino fundamental e ensino médio, a gente trabalha aqui, quem manda aí são vocês, tá bom? É isso aí, falou, valeu, fui!